Hoje é um daqueles dias que mexe com a vida de qualquer professora. Tô aqui no salão, eu e minha amiga ali atrás, tá vendo? Estilosa. E eu encontrei uma ex-aluna que ela foi minha aluna. A última vez que eu dei aula pra ela foi em 2017. Ela hoje é médica. Ela lembra dela com muito carinho. E ela vai contar aqui pra gente como que a história marcou a vida dela de alguma maneira e como que foram os desafios para ela ter realizado o sonho dela de ter entrado, né, numa faculdade de medicina e agora estar super formada. Então, primeiro, vou passar para ela se apresentar. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jaqueline. Eu fui aluna da Prof. Rosana em 2017, pela última vez, como ela já falou, né? E eu me formei na metade do ano passado em medicina nas faculdades Pegando Príncipe. Jaque, o que você lembra assim da, sei lá, de alguma aula minha ou de mim? O que mais te marcou assim da minha aula ou eu para você? Eu lembro que a primeira vez que eu te vi, eu sempre sentei na frente na escola por conta do óculos, né? Então eu olhei aquela pessoa com aquele óculos diferente entrando. Peraí. Aquele óculos ali? Ah, tá, aquele óculos ali. Bem aquele ali. E eu olhei e falei, nossa, essa pessoa não é a professora de história que a gente está acostumado, que geralmente é uma pessoa com um pouco de mais idade, com uma cara meio brava, né? E eu falei, nossa, eu gostei dela. Ah, então é sorte minha, né? Que eu era não era a véia, não sou nova, mas não era a véia que ela esperava, e curtiu. E assim, fora você então, que você já tá fora de padrão, você lembra de mais alguém assim da tua sala que curtia, não curtia história? Como é que era, assim? Então, na minha sala a gente ficava mais separado, assim, por exemplo, tinha alguns meninos que eram mais de exatas que ficavam na parte de trás, mas alguns deles que gostavam mais de exatas queriam direito. Então tinha bastante amigos lá mais para trás que gostavam de história e até às vezes debatiam coisas com a prof. Tinha as minhas amigas que eram mais de biológicas mesmo e não gostavam de história, inclusive até dormiam na aula, já foi presenciado, né? Que bonito. E acho que era isso, era meio dividido, assim. Quem sentava na frente acabava prestando mais atenção por estar na frente, né? E às vezes o pessoal de trás a gente tem aquela visão que não liga muito, mas eles também eram bem estudiosos e gostavam bastante. E o que você fala, assim, você que trabalhou, né, para chegar onde você chegou? Tem gente que acha que passar em medicina é só estudar exatas e biológicas. O que você acha disso? Então, eu sempre gostei muito de história. Eu li assim e, graças a Deus, sempre fui bem nas provas de história, né? Excelente. Eu gostava de estudar a parte da história, mesmo que, entre aspas, bem entre aspas, não fosse o meu foco no futuro, né? Mas não é só biológicas e química, física, biologia. Eu sempre fui muito ruim em exatas. Então, história e biologia e química eram as coisas que eu mais gostava, assim. Eu sempre tive muita dificuldade em fazer contas. Então, para mim, eu acho que é super importante, ainda mais quando você tem uma dificuldade, né? Você ir atrás disso. Então, não é só biologia, química e focar nisso, né? Acho que todas as coisas te ajudam de uma outra forma. Até porque, às vezes, nas provas, eles pegam mais pesado nessas matérias que acham que a gente não vai tão bem, né? Então, às vezes, a história, a geografia fica mais pesada do que as próprias exatas, biologia e química, porque a gente se dedica mais a isso, né? Jaque, você acredita que história te ajuda como médica, mesmo que ninguém tenha te dito isso? Então, ajuda sim. Até teve um exemplo muito recente. Eu tenho estudado para fazer prova de residência no final do ano. E todo domingo tem simulados, e tem de todas as áreas. Uma delas é saúde coletiva, que trata dessas coisas de saúde coletiva, SUS, leis. No Brasil. Uhum. Eles usam muitos modelos também do exterior para falar de modelos de saúde também. Tá. Então, e na semana passada teve uma questão que eu fiquei, cara, isso é totalmente história, né? Teve uma questão que era a revolta da vacina foi por quais e quais doenças. Então, assim, era uma coisa que você não tá acostumado a ver, né? E tem Você lembrou de mim? Lembrei e falei, putz, eu acho que é isso. No caso, eu errei a questão, mas aprendi depois, não tem problema, né? Mas é importante também a questão para você entender financiamento de coisas, entender o motivo, porque antes era assim,
pelo contexto histórico, né? Entender o porquê que o determinado SUS era desse jeito, por que na ditadura foi de um jeito, por que aconteceu as revoltas, o motivo de terem algumas doenças de, veio navio negreiro, essas coisas, por que teve, por que as pessoas morriam. Então, é importante para você saber o processo de saúde e doença. Qual que foi a sua maior dificuldade, assim, para você chegar no teu propósito? O que você pensa, assim, como estudante, tá lá, para o vestibular, estudante na faculdade de medicina, que a tua é uma das melhores, né, do Brasil, e quais foram os atropelos que tentaram te tirar do teu rumo? Então, principalmente a cabeça mesmo. Eu não acreditava em mim, então sempre falava, não, você tem potencial, quando você acreditar em você, você vai longe. Então, a questão de você não acreditar em si mesmo, as frustrações, porque, querendo ou não, você recebe muitos nãos da vida. Até hoje eu ainda não, às vezes eu duvido da minha capacidade. Eu vou dar na cara dela, e é verdade. Mas os nãos que você recebe da vida, porque o vestibular de medicina, ele é ingrato, né? Você estuda, chega lá, você dá o seu melhor na prova, que às vezes não é o suficiente, e você recebe muito não. E você acaba falando, tá, será que eu consigo mesmo? Será que é pra mim? Então, essa questão de ser muito difícil, o emocional, a questão de, na faculdade em si, muito conteúdo, muita coisa, e é muita coisa, e às vezes você passa situações nos estágios no seu dia a dia que te sugam a energia para você estudar, para você absorver alguma coisa. Então, na escola é mais a capacidade de você. Será que eu consigo? Será que eu vou passar algum dia? E na faculdade é mais essa questão de você conseguir absorver o emocional, conseguir ter tempo de fazer tudo, ou até meio que fazer todas as coisas, mas mais ou menos, ou não fazer nada. Então, foi esses desafios. Assim, que eu entendi no final das contas, acho que não é só a Jaque como estudante de medicina e depois como médica, acho que é qualquer pessoa, né? Mas uma coisa que você vê nessa mulher é que o propósito dela é sempre testado, mas ela sabe qual que é o propósito dela. E tem gente que não sabe qual que é o propósito. Tá, agora vamos lá. Agora falando de. Sendo bem crua, bem realista mesmo, mas pode falar doído agora, de verdade. Você sentiu que em algum momento a escola tradicional ela não te preparou para tudo? E o que você diria assim que dá para procurar além da aula tradicional? Primeiro a primeira pergunta, né, se tipo alguma coisa faltou e o que dá para fazer se caso faltou, eu nem sei a resposta, vou saber agora. Eu acho que sim. Eu estudei até os meus 18 anos em método tradicional. A faculdade que eu fiz é método PBL. Então, é Problem-Based Learning, que, por exemplo, você não fica sentado escutando o professor falar, igual a gente tem na escola, igual são muitas faculdades. A gente tinha a maior parte dos assuntos a gente discutia em um grupo de 8, 9 alunos com um tutor. A gente fazia um brainstorm, vamos falar sobre o microfone. Fazia um brainstorm sobre o microfone, o que você lembrava, o que você sabia. Depois fazia objetivos para você pesquisar em casa e voltava no outro dia da semana com um estudo feito e discutia sobre isso. E as coisas que a gente não sabia, a gente falava com o professor. A gente que conduzia a discussão, né? E ele falava os pontos-chave, né? Então, a maior parte das aulas que eu tive na faculdade foi dessa maneira. Tinha algumas aulas que eram sentar e escutar o professor, que chamava aula de atualização. Então, para mim foi bem diferente. Eu Sim, para mim foi bem diferente, né, estar estudando a vida toda no tradicional e depois você ter a responsabilidade de eu tenho que fazer meu estudo, eu tenho que fazer estudo prévio e estudo entre aspas póstumo, estudar para prova. Então eu acho que a parte de você ser mais responsável pelo seu estudo, porque às vezes a faculdade você só é jogado e faça isso. Às vezes a escola podia mais trazer essa parte do PBL, assim. Não sei como é que E tá. vou te falar um negócio agora. Ela me ensinou o nome do PBL e eu vou te desafiar agora. Duvido você saber quem que inventou esse método que você chamou de PBL, das pessoas elas aprenderem com a mão na massa.
Não O sei. cara que eu sou mais fã na história, você não sabe? Não sei. Napinho. Sério? Sério, foi ele que Porra! inovou por causa das faculdades de medicina. Ai, que legal. Então, isso que você falou que história tem a ver com medicina, Sim. mais uma prova, além de uma mulher que é médica falando, e agora a professora de história também confirmando, ajuda, né? Ajuda as Sim. pessoas a acreditarem. Então, acho que tá mais do que claro que você aprende muito mais de um jeito ativo e de um jeito menos engessado, né? Uhum. Engessado Sim. é dureza. E se você pudesse, você, Jaque, linda, se você pudesse dar uma aula de história com base no que você viveu na medicina, que tema que você escolheria, assim? Você sabe me dizer por quê? Qual que é um tema, assim, que você gostaria de, se você fosse dar uma aula, relacionar, assim, história e medicina? Qual que bate mais seu coração? Putz, é complicado. Essa questão da vacina eu acho legal, porque tem bastante relação, né? Mas Relação com a relação tua com escolha profissional, isso, que é, você já falou. eu quero fazer pediatria. Então, como a maior parte das vacinas também a gente faz na época de criança, tem o protocolo certinho, né? Então foi bem importante essa questão. Mas eu não é tão em relação a mim, mas eu gostava bastante da Era Vargas, então eu gosto dessa questão. Eu não me lembro agora se tem alguma coisa muito específica relacionada com a medicina, mas eu gostava bastante. A questão da vacina, e acho que é essa parte das doenças, igual eu falei que eu fiz o simulado, então saber as doenças de cada período, questão de tuberculose também, que você saber, as pessoas morriam por quê? E a gente até falava na aula, a tosse, o sangue, não sei o quê, e isso também acho que é importante. Nossa, tá vendo, ó? Muitos temas até para eu pesquisar mais. Quero saber o que que acontece nessa prova de residência, né, você diz. É. Tá. Você tem alguma figura histórica que mais te inspira? Como médica, como mulher? Alguma assim te vem na cabeça? Eu sei que ele não é Eleonor, é Eleonor, né? Que é o nome da tua filha, mas eu não lembro Eleonora da exatamente. Aquitânia. É, alguma coisa assim, é. Maravilhosa. Ela lembrou do nome da minha filha. Então, tipo, eu não quero nem que ela saiba quem que é. Ela lembrou o nome da Eu minha não lembro. filha porque é um nome muito lindo, Sim, igual minha filha. sim. Sou suspeita. Mas ela foi uma mulher que governou 2 países, quando nem tinha países, basicamente eram reinos, né? Na Idade Média. Hum, Primeiro a França, depois a Inglaterra. uhum. Animal, né? Também tem as deusas gregas, né? Que a gente falava e tudo. Eu acho incrível também. As deusas gregas. É igual meu cachorro, Atena, né? Qual foi o caso, eu quero saber, tô curiosa, mais marcante que a Jaque atendeu e que saber sobre o passado influenciou o diagnóstico que você deu? Tem algum que vem à mente? Então, eu trabalho durante a semana em postinho, UBS, né? E a gente faz consultas frequentes, de longitudinalidade, que a gente chama, né? Então, o paciente, a gente acompanha ele ao longo do tempo. Aí, conforme as pessoas vão se abrindo e tudo, você tem que fazer perguntas. Se tem alguma alergia, não sei o quê, fuma ou bebe. A questão do cigarro em si, a questão do paieiro, eu vivia muito na roça, fumava paieiro. Eu tinha fogão a lenha em casa. Isso pode prejudicar a questão do pulmão, assim. Só que era o que tinha, né? Às vezes o distrator da pessoa era o paieiro, às vezes a única forma de fazer a comida era o fogão a lenha. Então, acho que isso é bem corriqueiro, assim. Muitas pessoas, principalmente os idosos, né, acabam tendo esse histórico, assim, sobre a doença, né? Que daí isso pode causar uma doença no pulmão. Meu Deus, então assim, do nada, no salão do Cláudio, aliás, recomendo, maravilhoso, até porque tem estilo, dá pra ver ali atrás. A gente começa a falar de história e dá pra ver que assim, não precisa de uma aula para aprender história. E eu não preciso ser professor para estar aprendendo. Porque eu aprendi com a minha aluna. Maravilhoso, aprendi. Como é que você falou lá da sigla? Da Do DPOC? DPOC. DPOC. Doença. Pulmonar obstrutiva crônica. Sensacional. E quem que criou esse método que hoje as faculdades de medicina colocam, né? Do cara aprender ali no internato, né? Uhum, Quem na foi? faculdade toda, até. E quem foi? Napinha. Napinho, Aquele baixinho. Napinho!
Napinha. Não, Napinha, né? Porque é Napoleãozinho. Ah, Napoleãozinho. Tá... Não, vou dar na cara dela. Eu sou íntima. Ah, é íntima, é verdade. Do Napoleãozinho pode ser. Muito obrigada, Jaque. Imagina. E quem curtiu vai ter que curtir, né? Dar um like aí pra nós. Com certeza. Compartilhar E se com vocês os quiserem amigos. mais aula com a Jaque, pede pra mim que eu penso pra ela. Você dá mais aula? Com certeza. Podemos falar de fechou. vários assuntos históricos e médicos. Acho que vão querer mais médico, eu sei. Então vamos dar beijo. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.